O que acontece quando o espírito sai do corpo de uma pessoa quando ela morre? O que acontece após a morte? Existe realmente vida após a morte? Será que a reencarnação é uma possibilidade? Ou nos espera o céu ou o inferno? Essas são as perguntas mais comuns quando refletimos sobre a mortalidade. Representa a morte o fim? Ou, na realidade, é apenas um novo começo? Uma pesquisa realizada por uma emissora de televisão nos Estados Unidos revelou que aproximadamente 80% da população mundial acredita na existência de vida após a morte, defendendo a ideia de que a alma humana é imortal. Alguns acreditam que, ao morrer, a alma se liberta e segue para o purgatório, onde paga por seus pecados até o momento de ir para o céu. Outros mantêm a crença na reencarnação, vislumbrando a possibilidade de retornar à Terra em um novo corpo. Além disso, há quem acredite que descansarão em suas sepulturas até o retorno de Cristo. No entanto, toda essa especulação se torna desnecessária quando recorremos à Bíblia, a palavra de Deus que oferece respostas a essas perguntas tão universais. Neste vídeo, vou apresentar 5 fatos impactantes sobre a morte, revelando verdades que podem surpreender. Antes de continuar, te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sino para receber notificações de novos vídeos. O primeiro fato a considerar é que os mortos não podem estabelecer contato com os vivos. Uma crença difundida em diversas culturas e religiões é a ideia de que os falecidos continuam exercendo influência sobre a vida dos vivos, podendo revelar informações ocultas. Um exemplo notório dessa concepção é retratado no filme Do Outro Lado da Vida. No entanto, essa perspectiva não está alinhada com o que a palavra de Deus nos revela. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, esclarece: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem memória deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja cessaram há muito tempo. Nunca mais terão parte em nada do que se faz debaixo do sol. Isso enfatiza que após a morte não há influência alguma sobre a terra, e, portanto, os falecidos não podem ter acesso ou influenciar os vivos. Quando ouvimos relatos de que uma pessoa falecida enviou mensagens do além a alguém vivo através de um médium ou outro mensageiro, é crucial não acreditar. Embora seja reconfortante, a Bíblia adverte que Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz para enganar as pessoas e desviá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus ilustrou na parábola do Lázaro e do rico que há um grande abismo entre os vivos e os mortos, tornando impossível o contato mútuo. O segundo fato a considerar é que, depois da morte, nosso corpo retorna ao pó e nosso espírito retorna a Deus. Não é raro encontrar relatos e casos fictícios de espíritos vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou causando terror e medo. Também é frequente encontrar em livros e novelas histórias de almas que reencarnam em outros corpos para continuar sua jornada na Terra. No entanto, a Bíblia assegura que quando morremos, nosso corpo retorna ao pó como era no princípio, e nosso espírito volta a Deus. Como está escrito, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Uma informação fascinante a se ter em conta é que quando Jesus retornar, seremos transformados e estaremos com Ele em nossos próprios corpos. Seremos pessoas reais, não espíritos desencarnados vagando pelo mundo. Isso é claramente evidenciado em Lucas, capítulo 24. A Bíblia relata que após a ressurreição, Jesus apareceu entre os discípulos, e ao vê-lo, eles ficaram surpresos, pensando que estavam diante de um espírito. Então Jesus disse: por que estão perturbados? E por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Para dissipar as dúvidas, ele mostrou-lhes as mãos, e para provar sua realidade, pediu algo para comer, recebendo um pedaço de peixe assado, que comeu na presença deles. O terceiro fato
é que quando um cristão morre, sua alma vai diretamente para a presença de Jesus. Se já entregaste tua vida a Jesus e o aceitaste como teu Salvador, tua alma irá para onde Cristo está no momento de tua morte. Essa promessa foi feita por Cristo ao ladrão que estava crucificado ao seu lado, quando ele disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Na Bíblia, as expressões paraíso e seio de Abraão, mencionadas em Lucas 16, versículo 22, eram usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que os fiéis experimentariam após a morte. Neste trecho do ladrão na cruz, Jesus afirma que este estado de felicidade e descanso é estar ao seu lado. No livro de Atos, lemos que pouco antes da morte de Estevão, ele viu Jesus de pé no céu, à direita de Deus, pronto para recebê-lo enquanto estava sendo apedrejado. Estevão clamou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito", indicando que no momento em que deixou seu corpo, seu espírito foi para a presença de Jesus. Além disso, o apóstolo Paulo, no final de sua vida, estava preso e aguardava o dia de sua morte. Mas não tinha medo. Pelo contrário, ele ansiava estar com Jesus e expressou o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso evidencia que Paulo estava seguro de que, no momento de sua morte, seu espírito iria imediatamente para a presença de Cristo. Estes exemplos revelam que, para o cristão, a morte significa estar imediatamente na presença de Jesus. O quarto fato a ser considerado é que os corpos dos cristãos ressuscitarão. Os corpos dos cristãos dormem após a morte. A palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos diferentes. O primeiro refere-se ao período de descanso que todos nós experimentamos diariamente, enquanto o segundo trata da morte do corpo, como no caso de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após sua morte. No Evangelho de João, capítulo 11, lemos sobre a morte de Lázaro. Jesus disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou lá para despertá-lo." Seus discípulos responderam: "Senhor, se ele dorme, vai ficar bom." Jesus falava da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando do sono normal. Então Jesus lhes disse claramente: "Lázaro está morto, e por vossa causa me alegro de não ter estado lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele." É importante notar que a palavra dormir na Bíblia se aplica exclusivamente aos cristãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, encontramos o seguinte trecho: "Irmãos, não queremos que ignoreis os que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que dormem." Aqui os corpos dos fiéis são descritos como dormindo, uma linguagem simbólica comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que morreram antes do retorno de Jesus, nunca para o espírito e a alma. Isso é confirmado pelo versículo 52 do capítulo 27 de Mateus, que relata: "Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados." O quinto fato que quero abordar é que os corpos dos cristãos ressuscitarão na volta de Jesus. Talvez estejas te perguntando por que nossos corpos físicos dormirão e se um dia despertarão. Segundo a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito que após o toque da última trombeta, no final dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que um dia morreram ressuscitarão. Serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Viveremos com Cristo e reinaremos com Ele em seu reino aqui na terra. Permita-me ler o que o apóstolo Paulo escreveu: "Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Amém. Irmãos e irmãs, diante da inevitabilidade da morte e independentemente do destino do corpo após a morte, é natural que surjam dúvidas e medos. Contudo, a promessa de vida eterna com Cristo nos traz conforto e esperança. Quando a trombeta soar, nossos corpos ressuscitaram, encontrando-se com os daqueles que permaneceram vivos. Todos teremos corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus. Embora seja comum temer a morte pela incerteza do que vem depois, a palavra de Deus oferece conforto. Esta certeza nos inspira a viver com propósito e significado, confiantes no amor incondicional de Deus. Creiamos na promessa de Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Essa esperança nos dá paz diante da morte e nos inspira a viver com propósito, refletindo o amor de Cristo ao mundo. Assim, enfrentemos a morte não com temor, mas com a esperança radiante de uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.